Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre as bombas pneumáticas. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se o nosso trabalho tem te ajudado, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Uma outra maneira de nos ajudar é através do botão Valeu Demais. Bom, sem mais delongas, né, vamos ao tema da nossa aula, que seria as bombas pneumáticas, né? O que nós temos em relação à bomba pneumática? Primeiro, bomba pneumática é o nome como esse tipo de bomba é conhecido, né? Então, no caso, não é o nome técnico dessa bomba. Essa bomba, na verdade, ela é uma bomba de duplo diafragma operada a ar. No inglês, se usa a sigla AODDP, que seria Air Operated Double Diaphragm Pump, né, que seria a tradução disso aqui que eu acabei de colocar aqui, né? Então, se você, né, for pesquisar alguma coisa a mais na terminologia em inglês, você pode usar essa terminologia, ou a ODD, né, que aí ele vai, ou a ODDP, né, que aí seria só, sem o P seria isso que está escrito aqui, duplo diafragma operado a ar, mas né, no termo em inglês, né? Esse seria o primeiro ponto. E qual que é a característica principal desta bomba, né? A fonte de energia é o ar comprimido. Então você precisa fornecer ar comprimido para essa bomba para que ela venha operar e fazer o trabalho dela, né, de bombeamento. Então, enquanto outras bombas você tem né, a energia elétrica ou né, uma turbina a vapor, né, que seria o vapor, a forma de energia primária, né, que vai ser convertida na turbina, você tem aqui o ar comprimido, o que torna essa bomba uma bomba bastante, né? Essa bomba aqui, ela acaba se tornando bastante, como que eu posso dizer, bem prática de usar, né? Em qualquer lugar você pode utilizar. Inclusive tem situações que você tem, ela minimiza, né? Ela é chamada intrinsecamente protegida contra questões de fagulha, porque o funcionamento dela, de um modo geral, não vai gerar fagulhas pelo princípio de funcionamento dela. É claro que tem a questão de eletricidade estática, entre outras coisas, que você pode verificar, né? Você pode ter problema, mas de um modo geral, né, comparado com uma bomba que opera à base de energia elétrica, você tem muito menor risco, né? Tem riscos muito menores nessa questão aí envolvido, né? A questão de centelha e né, a explosão, alguma né, ignição, alguma coisa nesse sentido, né? Voltando aqui para a apresentação, então o diferencial de pressão, né, que é um ponto chave desse tipo de bomba, vai depender do tipo de bomba. Existem as bombas padrão, que os valores, né, dessa pressão máxima é igual à pressão de ar. E isso eu chamo a atenção para o seguinte: não necessariamente isso é uma verdade, né? Na verdade, na prática é sempre menor do que a pressão de trabalho. Por quê? Se você tem a pressão do ar, eu vou mostrar né, uma animação daqui a pouquinho, e é o ar que vai empurrar o diafragma. Se do outro lado você tem uma pressão igual, as forças vão equalizar. Então vai ficar a mesma força de um lado, a mesma força de outro, é igual a um cabo de guerra, né? Quanto você tem um cabo de guerra, né, as pessoas estão fazendo força, enquanto estiverem fazendo as mesmas forças, você tem você vai ter né, o equilíbrio ali. É só quando alguém estiver falando, né, a turma que estiver fazendo mais força que a outra é que vai ganhar. Né? Então eu coloquei aqui entre aspas, porque tem que ser um pouquinho menos por essa questão que eu acabei de falar. Em termos né, de operação normal, essa bomba aí vai girar em torno aí dos 7 bar, né, depende do fabricante, 6,8, 7, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai girar em torno dos 7 bar, seria a pressão máxima de ar comprimido que essa bomba ela suporta. Como eu disse, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do fabricante, né, do fabricante do equipamento. Então, em termos de pressão máxima que você consegue obter nessa bomba aqui padrão, vai ser a pressão de 7 bar, em teoria, né, mas vai ser sempre um pouco menor do que isso. Mas existe as bombas que são especiais, né, de alta pressão, que o pessoal chama,
que você conseguiria ir até 3 vezes a pressão do ar comprimido. Então, se você tem o ar comprimido a 7 bar, que seria, né, a resistência mecânica da parte de ar comprimido, em função, né, da característica dela, não vou entrar em mais detalhes aqui, ele consegue multiplicar essa pressão, como se fosse um multiplicador hidráulico, né, mesmo princípio, ele consegue multiplicar em até 3 vezes. Então, na teoria, você de 7 bar, você conseguiria bombear até 21 bar com essa bomba. É claro que é um pouco menos, né, na prática vai ser em torno aí dos 18 bar, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do fabricante. Mas a grande maioria, né, dessas bombas, né, a grande maioria, elas utilizam a bomba padrão. Né? Então, seria aí algo em torno dos 7 bar de pressão de trabalho do ar, né, pressão de bombeamento um pouquinho menos do que isso. Continuando aqui na apresentação, aí eu vou ficar grande aqui só, né, deixar a tela grande para ficar mais fácil da gente explicar. Como é que essa bomba funciona? Então tem aqui a cara, né, do lado direito, a laranja aqui, uma bomba bem tradicional, né, que você tem aqui a entrada, nesse fabricante que eu peguei aqui, a entrada é por baixo e a saída por cima, mas isso aí também é uma questão que depende de fabricante para fabricante. E o que, que você tem aqui? Né? Internamente, aqui na parte interna, você tem o ar comprimido agindo no equipamento, que vai empurrar a hora, que nem é o caso nessa animação grande aqui. Eu tenho aqui o diafragma, que é essa peça preta, né? E aí você tem, né, hora ele empurrando para um lado, hora empurrando para o outro, né? Porque aí quando você vai ter um mecanismo aqui que vai, né, que é o piloto que a gente chama, que quando ele é acionado pelo próprio diafragma, ele muda a válvula de ar e o ar começa a ir para o outro lado e começa a sair da câmera que estava aqui. Então ele sempre entra para um lado e está saindo. Enquanto ele está entrando de um lado, ele está saindo do outro lado, né, o ar comprimido. E é assim, com isso, né, por ser duplo diafragma, você aumenta a produtividade dessa bomba, né? Ao invés de ele vai, empurra, volta, e com isso, né, o tempo de pulsação dessa bomba é menor, né? Então isso é uma característica bastante interessante. Como eu falei daquela bomba especial, ela vai trabalhar de um jeito aqui que a pressão do ar comprimido vai agir se multiplicando aqui por função da relação de áreas, né? Mas como eu disse, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui. Aqui na parte de cima mostra a válvula de ar, né? Então, ora a válvula de ar é empurrada para um lado, ora a válvula de ar é empurrada para o outro, e com isso ela vai alimentar aqui, ora um lado, ora um outro, como a gente comentou. Bom, o que, que acontece, né? Quando você está pressurizando para um lado, ele está bombeando o produto que está desse lado. Então, agora está azul. Então, ele vai empurrar e vai, né? Com isso, ele abre essa válvula aqui e essa aqui fecha mais ainda e empurra o produto para lá. Aí ele começa a aspirar, né? Do outro lado, aí começa a aspirar o ar do outro lado, começa a empurrar o produto que foi admitido aqui e isso vai, né, se repetindo. Quando você tem, né, o processo, né, vindo para a direita aqui, o que, que acontece nessa câmara da esquerda? Ele cria um vácuo, que ele expande aqui né, a região aqui. Com esse vácuo, ele consegue criar, né, succionar o produto para dentro aqui da bomba. Né? Então, esse seria o princípio de funcionamento. Então, de um lado, enquanto ele está pressurizando de um lado, ele está criando o vácuo do outro, está succionando. Né? Então, com isso, né, quando ele cria o vácuo aqui, essa válvula de entrada ela abre, enquanto que a válvula aqui de saída ela fecha. Né? O princípio dela, a maneira como ela trabalha aqui, ela vai agir nesse sentido. Ora ela abre, ora ela fecha aqui o funcionamento dela aqui. Né? Então, esse seria essas bolinhas que está azul, vermelho aqui, são justamente as esferas que essas válvulas têm e elas, né, vão assentar aqui na peça chamada assento mesmo, que faz o fechamento, que seria nessa região aqui, que faz o fechamento da válvula. E um ponto onde costuma dar problema é justamente aqui, né, essas esferas começam a desgastar, por conta, né, do fluxo do produto aqui, começa a desgastar a sede, né, a erosão, e aí com o tempo ela começa a perder a vedação e, consequentemente, ela vai deixando de gerar um vácuo significativo aqui. Então, ela vai perdendo eficácia. Então, o primeiro sintoma, né, de desgaste, ou quando a bomba começa a não succionar direito, a primeira coisa que você deve olhar é se
se as vedações aqui, né, da bola, das esferas e do assento, se ela está legal. Né? Esse é o primeiro ponto de problema nesse tipo de válvula. O segundo ponto, né, que também acontece, seria quando você começa a ter desgaste na válvula de ar. Na válvula de ar, aí o ar também começa a escapar aqui e não consegue pressurizar adequadamente isso aqui. Então esse é o segundo estágio. Né? O primeiro dano, né, que essa bomba sofre, é aqui nas esferas e assento, então ela vai perdendo a eficácia por conta disso. E à medida que ela vai trabalhando ainda mais, a válvula de ar também se danifica, né, mais significativamente, e com isso você tem aqui o funcionamento dela deixando de acontecer. Que é o que acontece muito em termos de manutenção, né? O pessoal costuma muito trocar em campo essa parte das vedações aqui, que consiste no diafragma, propriamente dito, né, que é bom sempre trocar, porque é um problema também quando ele rompe, ele vai danificar a válvula de ar e às vezes perde a bomba, né? Em termos de custo, não vale a pena fazer o conserto. E aí o que acontece, né? Você troca então o diafragma e essa parte do kit aqui, né? De vedação aqui, que compõe aqui a sede e as esferas. Só que a parte de ar também está desgastada e ele faz toda a manutenção e de repente a bomba não funciona. Né? Isso eu já peguei várias vezes quando eu trabalhava com esse tipo de bomba. Então, recapitulando, a questão aqui, essas válvulas, as bombas pneumáticas são, na verdade, bombas de diafragma, de duplo diafragma operada a ar. Elas trabalham, né, como ar como forma de energia, né, e a pressão da bomba está relacionada diretamente com essa pressão. Se for uma bomba padrão, em teoria, a pressão máxima de diferencial, né, de trabalho dessa bomba é a pressão do ar comprimido. Se for uma bomba especial, pode até ser 3 vezes, né? Como eu disse, tem teoria, é menos do que isso. E a parte que é importante que você tem quando ela perde eficácia é desgaste nas esferas e na sete e desgaste isso no estágio primário e no estágio secundário desgastes na parte da válvula de ar comprimido, né? E aí você começa a ter passagem de um lado para o outro e ela deixa de pressurizar adequadamente essa válvula, né? E vem o convite aí para você semana que vem, do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, na próxima semana, né? A gente vai ter a semana dos equipamentos rotativos e alternativos. A inscrição para esse evento está na descrição do vídeo aqui embaixo. E você pode, se quiser participar, né? Você pode não é um evento gratuito, né? Já fica de antemão aqui, mas também é baratinho, né? Se você quiser participar, vão ser 5 dias, onde a gente vai falar de bomba pneumática, a gente vai falar de bomba de engrenagem, vai falar de bomba centrífuga, bomba de pistão, bomba helicoidal, vai falar de selo mecânico, gacheta, vamos falar de compressor, termografia, boroscopia, vamos falar de análise de ruído, análise de óleo, uma par de coisa aí que nós vamos falar nessa semana dos equipamentos rotativos alternativos. Se o tema lhe interessa, te convido a participar com a gente, né? E ficar esperto aí nas nossas publicações, que a gente sempre vai ter eventos dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.